Amém. Perdão, irmãos. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente ao mestre de canto para instrumentos de cordas. Vamos, irmãos, ler novamente todos em uníssonos o versículo 2. Leamos. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, ao decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Que o Senhor aplique aos nossos corações a sua santa e gloriosa palavra lida. Que Deus esteja realmente avivando a sua obra. Ainda de pé, irmãos, vamos abrir os nossos cenários no canto de número 38. Canto de número 38. Louvores sem fim. Cantemos. 1000 vezes 1000 louvores rendamos a Jesus, que da mais alta glória desceu até a cruz. Por sua imensa graça, por seu insigne amor, por todos seja sempre louvado Salvador. 1000 vezes sim, 1000 vezes sim, louvores ao Senhor, que nos amou e nos salvou, bendito Salvador. Eis ao redor do trono do Redentor Jesus, milhares de milhares em refulgente luz, com reverência adoram o grande Salvador, e ao bom Cordeiro rendem a honra e o louvor. 1000 vezes sim, 1000 vezes sim, louvores ao Senhor, que nos amou e nos salvou, bendito Salvador. Ó, vinde agora todos também a celebrar as glórias sempre eternas do Redentor sem par, com vozes de vitória
seu nome proclamai, 1000 vezes 1000 louvores a Cristo tributai. 1000 vezes sim, 1000 vezes sim, louvores ao Senhor, que nos amou e nos salvou, bendito Salvador. Ainda em pé, irmãos, vamos mais uma vez ser elevados a Deus em oração, pedindo as bênçãos de Deus, né, para os professores da escola dominical. Que Deus, pelo seu Santo Espírito, esteja a preparar as nossas mentes, nossos corações, para ouvirmos a palavra do nosso Deus, colocá-la no nosso coração e assim vivenciá-la no nosso dia a dia. Oremos com o nosso irmão presbítero Marcos José. Amém. Poderia se sentar, amados irmãos. Só um lembrete aí os irmãos, né, um avisozinho aí de avisando os irmãos, né, como diz Robson, tem mais limões aí, né? Se quiser ali fora, quando terminar a escola dominical, já tem uns saquinhos por lá, só não está separado, mas... E os limões estão sujos, né? Sujos, ou seja, porque eu apanhei lá do chão, não tive tempo, né? 2h da tarde ontem, foi que eu fui almoçar ontem lá pelo sítio e não tive tempo nem de, ainda apanhei de 1 e pouco, comecei a apanhar para não deixar se destruir, né? Então os irmãos me ajudam novamente e quando terminar a escola, levo os limões aí para casa. Vamos fazer o nosso momento de divisão das classes, né? Os adolescentes e crianças estarão se dirigindo ali para o nosso prédio de educação religiosa, juntamente com os seus respectivos professores. Passamos a palavra ao presbítero Marcos José, que estará trazendo o estudo desta manhã. Graças e paz, irmãos. Amém? Que o Senhor nos abençoe essa manhã com o nosso estudo, né, que nós possamos aprender cada dia mais e mais a palavra do Senhor, possamos sempre que eu vier aqui à frente, né, eu vou pedir oração aos irmãos para não esquecer de orar pela nossa igreja, né, pela esse momento que nós estamos passando, né, de mudança de pastor, né, que os irmãos possam estar orando pelos presbíteros, pelo pastor Eliomar, né, que ele está tirando as férias dele, mas o próximo domingo ele já está aqui na igreja, né, que vai ficar com a gente até novembro, tá certo? Porque em dezembro é as férias dele desse ano, então a gente combinou, né, dele tirar as férias em dezembro, então ele vai estar com a gente só até novembro, ok? Então que os irmãos possam estar orando pela vida do pastor Eliomar, que ele possa estar fazendo um bom trabalho, assim como ele fez aqui, né, na nossa igreja, né, aonde ele estiver, abençoando a família dele. E também não só orando,
né, pelo pastor Eliomar, orando também para o pastor que Deus já escolheu para estar aqui com a gente, tá bom? Nós não sabemos, mas Deus sabe, né, o pastor que vai continuar, né, conosco aqui, né? Nós oramos muito e que a igreja possa ter sabedoria, né, para estar orando por vida do pastor, porque é um ministério, né? Nós sabemos que pastor, ele pode passar muito tempo dentro de uma igreja, como eu já vi pastores que se aposentam, né, que morrem, né, na igreja, né, passa muitos anos. Eu lembro ali do pastor da igreja batista, acho que é da primeira batista, que passou muito tempo, morreu lá, né, e que foi um Antoniel, né, e que Deus possa abençoar. Mas também sabemos que tem pastores, né, que ele passa por períodos pouco na igreja, né, e nós ficamos aqui continuando a obra nessa cidade, né, e que nós possamos ser exemplo nesse bairro, nessa cidade, como verdadeiramente cristãos e seguidores da palavra de Deus. Nós vamos abrir a palavra de Deus, irmãos. Eu vou trazer para vocês uma lição que a gente já passou ali na sala dos adolescentes, e como o pastor ele está dando continuidade no livro, né, ele está falando sobre os últimos tempos, né, então não quis dar continuidade, deixar para quando ele voltar, ele continuar da onde ele parou, né? E nós vamos falar um pouco hoje, nós vamos abrir em Êxodo 32. Nós vamos falar hoje sobre imagem ou palavra. A desarmonia entre a religião da palavra e a primazia contemporânea da imagem. Êxodo 32, nós vamos ler do 1 ao 10. Pedir para a igreja me ajude também na leitura. Vamos intercalar. Eu leio um versículo e a igreja outro. Êxodo 32, o bezerro de ouro. Mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Amém. Até aqui. Durante todo esse capítulo, né, nós vamos ver esse ocorrido, né, e vamos ver esse diálogo, né, de Abraão de Moisés com o Senhor, né? A gente vai ver esse diálogo, né? A gente vai ver Moisés pedindo pelo povo, né? E a gente vê, né, ali Deus indignado, né, com o que o povo fez, né? De um certo momento que não estava mais sendo guiado por Moisés, né? O povo de imediato tratou de substituir o Deus Todo-Poderoso, né, que retirou,
né, o povo retirou eles da escravidão do Egito, mas como ele diz no texto, né, com muito fácil se desviaram, né? Parece que esqueceram, né, do que Deus tinha feito por eles, né? Então a gente fica vendo essas histórias, né, da palavra de Deus, e a gente fica meditando sobre um ocorrido que aconteceu há milhares de anos atrás, né, achando que hoje em dia não acontece. A palavra de Deus é viva e eficaz, a palavra de Deus, várias histórias se repetem hoje em dia, não mesmo com a mesma conotação do Antigo Testamento, mas a gente vê como acontece hoje em dia, né? Como essas coisas acontecem realmente, né, no nosso dia a dia, de uma maneira muitas vezes diferente, né? Mas a gente vê o quanto o povo, né, só voltando um pouco aqui, né, o quanto o povo tem essa facilidade para esquecer dos feitos que Deus fez. O povo que eu estou dizendo somos nós, né, como igreja. Como nós temos essa facilidade, irmãos, de quando estamos passando por certas dificuldades e ali lutamos contra algumas dificuldades e oramos a Deus e Deus abençoa, Deus livra, mas com um tempo depois que você passou, né, pelaquela dificuldade, e quando vem as facilidades, né, na nossa vida, de repente fica tão fácil a gente esquecer e muitas vezes chegar a murmurar, né, das coisas de hoje, esquecendo do que Deus fez antes. Nós não podemos ser ingratos, né, como esse povo foi, né, de murmurar e de reclamar do nosso dia a dia de hoje, né, esquecendo de grandes coisas que o Senhor tem feito em nossa vida. Mas não é sobre ingratidão, né, que nós vamos falar, essa manhã nós vamos falar sobre a questão da troca que o mundo faz hoje em dia, né, como fizeram aqui, nessa época, e como a palavra de Deus, ela enfatiza que as palavras são mais importantes do que as imagens. Durante toda a Bíblia, né, você vai ver, e disse o Senhor, né, e falou Deus, né, a gente vê muito essa expressão da fala, e não da imagem. Essa lição a gente vai voltar um pouco para redes sociais. Por quê? Porque nós vivemos hoje em dia uma época que as pessoas preferem imagem do que palavras, não é verdade, irmãos? Nós não vivemos um tempo assim. Em redes sociais você não vê mais pessoas, você vê pessoas colocando textos da palavra de Deus ou explanações da palavra de Deus do que você leu e você coloca lá. As pessoas não colocam hoje mais. O que é que as pessoas colocam hoje? De alguns versículos, né, que tem lá, umas imagens bem bonitas, que às vezes a imagem que está por trás do versículo que chama mais atenção do que o versículo. Aí abre lá em WhatsApp, a gente recebe sempre, né, aqueles versículos, né? Mas isso não dá tanta ênfase como uma imagem nas redes sociais. E o que é que as pessoas preferem hoje em dia? Preferem coisas mais fáceis, né? As pessoas preferem colocar uma imagem, tira uma foto, né, escolhe a sua melhor imagem para colocar ali, porque ninguém vai colocar uma imagem feia para colocar em redes sociais, para as pessoas estar vendo a sua feiura, né, ou seus traços de velhice. As pessoas querem colocar que são jovens, que são bonitas, que são inteligentes, e coloca lá. E nós vivemos hoje em dia uma época de imagem em redes sociais, e não uma época de palavras. As pessoas hoje em dia, muitas vezes, não buscam, né, por exemplo, pregações, né, de escutar pregadores, né. Todas as vezes que a gente fala sobre questões de redes sociais, né, muitas vezes acontecem os extremos. Não é isso que a lição está dizendo, tá bom? A lição não vai falar sobre o extremo. Por exemplo, nós não podemos dizer que redes sociais não tem nada que se aproveite. Tem sim, né, tem coisas lá que se aproveite se você buscar. Se você buscar entrar em sites evangélicos, né, se você buscar pregações, você vai encontrar. Mas a lição fala que a maioria, né, a multidão, a massa, vai de encontro com aquilo que é imagens, né, de ver. Quando a gente abre a internet, a primeira coisa que a gente vê é imagens, são pessoas, né, e tem pessoas que vai só colocando, né, vai uma viagem, não coloca
nada do que aquela viagem lhe transmitiu, só as imagens, né, e fotos daquela viagem, para que as pessoas vejam o quanto elas estão bem, né, enquanto elas são bonitas, enquanto elas são respeitadas, o quanto elas são ricas, né? Se você for ver os famosos, né, o que traz mais curtidas, né, e mais atenção para os famosos é eles transbordar riquezas. Aí eles postam lá uma Ferrari que comprou, né, uma mansão, aí todo mundo, né, vai lá e adora aquela pessoa e vê, aquela pessoa é a pessoa mais rica, olha aí, fulano é mais rico do que fulano, aí fica comparando quem é mais rico do que o outro. E aí eles sabem que isso traz atenção, aí começa a colocar as pesquisas de quem ganha mais e vai fazendo aquela hierarquia. Por quê? Porque isso é que chama a atenção das pessoas hoje em dia, em redes sociais. As pessoas hoje em dia não querem mais pregar a palavra em redes sociais. E muitas vezes, irmãos, nós estamos introduzidos nesse meio, né, e nós estamos caminhando, né, por caminhos perigosos. E não só nós, nossos filhos, né, que nós precisamos dar atenção, que nós precisamos ver o que é que está assistindo, ver o que está seguindo, ver o que está alimentando a vida deles. Deus tem nos chamado a palavras, a conversas. Nós vivemos num mundo hoje em dia que traz o quê? Pessoas doentes, depressivas, pessoas que têm preguiça de conversar. Eu conheço uma pessoa que ela para conversar com ela, você tem que ficar puxando conversa, e mesmo assim você puxa uma conversa, de repente você passa uns 2 minutos conversando, de repente ela para de conversar com você, e ela está com a cabeça baixa olhando para um celular. As pessoas preferem ver imagens, as pessoas preferem estar em redes sociais do que estar conversando. E muitas vezes, irmãos, dentro de casa a gente tem essas dificuldades. A gente está conversando com nossos entes queridos dentro de casa, com nossa família, de repente está todo mundo no celular. Os irmãos sabem que eu gosto de reunir sempre o pessoal lá em casa, né? E daqui uns dias eu estou proibindo o celular, né? Olha, vai fazer a visita, vai dar um cantinho para o celular, bota o celular lá, quando sair vocês pegam o celular. Né? Porque às vezes, né, a gente também se pega, né, todo mundo está conversando, de repente tem um grupo parado, quando olha está lá. Só as luzinhas para o rosto, né? Todo mundo parado olhando no celular. Irmãos, não é pecado usar redes sociais. Vamos deixar bem claro sobre isso. As imagens também, não é pecado você ter uma imagem. Por exemplo, nós temos imagens fotográficas, nós temos algum tipo de imagens que na história, as imagens serviam para contar a própria história. Se vocês forem ver, né, nas cavernas, né, tudo lá era por imagens fotográficas para mostrar, né, a cultura de um povo, né, para ensinar um povo. A imagem em si não é pecado. O pecado é você adorar essa imagem, é você fazer dessa imagem um ídolo, como o povo fez. O povo pegou, né, fez um bezerro de ouro, né, e não tem problema nenhum você quer um bezerro de ouro? Faça um bezerro de ouro, bota num colar, em alguma coisa, deixa pendurado lá, um enfeite, não tem problema nenhum. O problema foi que o povo começou a adorar, o povo tinha essa necessidade de adorar um Deus. Por quê? Porque a cultura de onde eles vinham era uma cultura de adoração a deuses. E eles ainda estavam presos a essa cultura. Para eles, parece que eles tinham essa necessidade de adorar um Deus. E Moisés estava mostrando a eles ali que existia um Deus todo-poderoso que estava libertando aquele povo do poder do Egito, do poder da cultura. Nós devemos ter cuidado com a questão da cultura, porque nem tudo aquilo que é cultura é certo e nós somos obrigados a fazer aquilo que tem na cultura. Por exemplo, o Nordeste tem uma cultura, né? A cultura da cidade. Achamos bonito e tudo, pregamos, falamos para os nossos filhos, mas a nossa cultura, a cultura bíblica, nós não vivemos presos a cultura nenhuma, nós não somos obrigados. Por isso que hoje em dia, por exemplo, até dentro a educar os nossos filhos na nossa cultura tem um grande problema. Por quê? Porque as pessoas, até crentes, né, dizem, não tem nada demais, né, a gente pegar os nossos filhos, por exemplo, hoje em dia nas escolas comemoram até sexta-feira 13, dia das bruxas.
Aí tem lá, né? E faz um dia especial, enfeita uma sala de bruxa, de caldeirão, e os filhos têm que ir todos fantasiados, valendo nota para isso. E aí a gente, como pais cristãos, nós temos que ir lá, falar, olha, nós temos princípios bíblicos, né? Vocês não podem avaliar o meu filho por isso, porque não, mas isso é cultura, né? Isso é uma cultura. Temos que ter muito cuidado, irmão, nisso aí. Eu sei que aqui, a minha esposa é professora, eu sei que existe isso, pois não, Jackson? Aham. Exato, né? Então coloca, né, um obstáculo, né, para aquilo que, uma obrigação, como eu estou dizendo. Não existe pecado na cultura. Você precisa conhecer a cultura da sua cidade, a cultura do seu país, como uma forma de conhecimento, mas não uma forma de prática. Né? E esse povo, né, ele vinha, né, com essa cultura, né, de adoração. E o que é que o povo faz? Transforma, né, troca um Deus criador, um Deus que retirou eles com braço forte, ali de uma terra, mostrando que Ele é o verdadeiro Deus, que Ele é um Deus que deve ser adorado, que não existe nenhum outro Deus além dele. E o mais interessante é que o povo sentiu isso, né, a presença de Deus, né, ali Moisés, o povo viu as maravilhas, contemplou, né, uma das maiores maravilhas que até hoje, né, é comentado, né, a abertura do Mar Vermelho. Passou ali, viu, contemplou as maravilhas de Deus, mas com pouco tempo esqueceu do que Deus tinha feito e trocou rapidamente o Deus verdadeiro por uma imagem que não fala, né, que não faz nada por eles, né, e eles começam a adorar. Pois não? Isso, isso. É. Aí Deus vai e castiga novamente, né, Jackson? Deus manda lá carne para o povo, né? E o povo morre de tanto comer carne, né? É muito maravilhosa essa história, né? E o quanto a gente vê, né, para o nosso dia a dia. Irmãos, nós devemos ter cuidado. Eu não sei se vocês escutam, mas eu sempre tenho falado sobre o perigo das mídias sociais, né? Porque existe essa idolatria por imagem. É nítido essa idolatria por imagem. E é nítido as pessoas quererem ser idolatradas em redes sociais, né? Idolatrada por beleza, idolatrada por dinheiro, né? E a gente não pode cair nessa. Nós não podemos cair nessa. Nós não podemos deixar o nosso dia a dia da palavra, de escutar a palavra, de meditar na palavra e trocar os momentos de leitura da Bíblia por momentos em redes sociais. Nós não devemos procurar o mais prático, mas nós devemos procurar o mais eficiente. O mais eficiente é a palavra de Deus, é você ler essa palavra todos os dias. Ah, mas eu não tenho tempo para ler. Nós temos, irmãos, se a gente for ver durante o nosso dia a dia, a gente pode fazer um cronograma. Ah, mas eu saio muito cedo, acorda mais cedo. Ou quando chegar, mas nós precisamos se voltar para as palavras e não para as imagens, como o povo fez. O povo deixou de escutar Moisés. Moisés ali não trazia imagens para aquele povo, não. Moisés falava diretamente para aquele povo. O que vinha de Deus, Moisés transmitia para o povo. E sabe o que é que acontecia? As palavras muitas vezes eram duras, a palavra do Senhor. E as pessoas hoje não querem mais ser confrontadas pela palavra de Deus. As pessoas hoje em dia querem ser amaciadas, querem ser, receber dengos, né? Receber as promessas do Senhor. O que é que a gente vê nas redes sociais hoje?
né? Nós vemos um falso evangelho, um evangelho que aceita tudo, né? Olha, não aceitamos como você é, né? Do jeito que você é, você não precisa mudar. E nós sabemos, né, que quando nós somos alcançados pela palavra de Deus, existe uma mudança radical no nosso coração. As coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Então, como é que eu posso seguir um Deus todo-poderoso, santo, puro, com comportamentos mundanos e adaptando a minha vida de pecado, a minha vida de erros com a palavra de Deus? E a gente vê muitos falsos profetas em redes sociais. Não adianta a gente estar passando, dizendo o nome, mas quando a gente vai falando, os irmãos vão lembrando que existe muita dessas coisas em redes sociais, em internet, né, de pessoas que estão indo para conquistar a multidão, né? Eu acho maravilhoso aquelas pastores que estão entrando também com a palavra viva e eficaz também nesse meio, né, de evangelizar nesse meio. Eu acho maravilhoso, como eu disse. Redes sociais, né, e essas coisas não é tudo pecado, né, mas nós devemos ter cuidado, e eu ainda acredito que hoje em dia nós não somos ainda preparados para isso, para essa mudança tamanha. Eu não vejo, né, pessoas que estejam totalmente preparadas para isso, até pastores que eu vejo entrando nessa onda, né, de pregações e tudo, mas quando você vai ver outras postagens deles, muitas vezes diz com aquilo que ele diz, né? E aí muitas vezes causa escândalo, né? Coisas que causam escândalo em redes sociais. Então, devemos ter cuidado, né? Porque hoje em dia, tudo que a pessoa pega, posta lá, vai causar escândalo, então vai me dar lucro, então eu vou postar lá. Vocês sabem que existe uma guerra grande em redes sociais contra cristãos, né? É nítido isso. Existe uma perseguição enorme, né, em redes sociais contra a palavra de Deus, né? Esses dias eu ouvi uma pessoa dizendo que a Bíblia, né, precisa passar imediatamente por uma mudança, por uma adaptação, que a Bíblia está ultrapassada, né, e precisa passar por adaptações. E essa ideia, irmãos, é uma ideia forte que muitos estão buscando isso aí, né? Modificar a Bíblia, né, a um contexto que agrade ao pecado deles, né? A que ponto que a gente chegou, né? Então nós não podemos cair nessa, né, de adorar a imagem, né, de ter medinho, né, e tá aqui buscando aparecer em redes sociais. O quanto nós precisamos diminuir, né, o nosso próprio eu, né, e que Cristo possa crescer em mim. Eu não sou obrigado, irmãos, eu não sou obrigado a ter redes sociais, eu não sou obrigado. Coloque isso na cabecinha de vocês. Vocês não são obrigados a colocar o passo a passo da sua vida em redes sociais para que o mundo inteiro saiba, não. Ninguém é obrigado a isso, né? Se você quer postar a palavra do Senhor, poste. Mas a sua vida pessoal, íntima, conjugal, ninguém é obrigado a estar fazendo. Ninguém vai viver melhor porque está lá estampado. Um casal nota 1000, né? A família mais maravilhosa do mundo, a viagem dos sonhos. Ninguém é obrigado a isso. Eu posso ter uma viagem dos sonhos sem estar postada. Eu posso ter uma vida maravilhosa com minha esposa, com meus filhos, sem precisar estar estampado em redes sociais. Nós não precisamos disso. A Natália? Isso. Isso. Exato.
E fica até uma falsa imagem, né? Você começa a pregar uma falsa imagem. E infelizmente, né, isso que a Natália falou, também acontece muito hoje em dia, né? De um cristão querer mostrar uma imagem de piedoso que na realidade não é. E quem o conhece, né, e sabe que não é, e começa aquela contradição, né? Por isso que eu acho, a Natália e os irmãos, que até hoje nós ainda não aprendemos a lidar com redes sociais. Nós estamos num período ainda de adaptação. E os cristãos principalmente, né, que eu acho que manuseia pior redes sociais se chamam os cristãos. Eu acho que são as pessoas que menos sabem manusear redes sociais a cristão. Né, porque ou ele cai no erro, né, de mostrar isso, né, que vive uma vida maravilhosa, né, para postar, para mostrar às pessoas, né, que ele é santo, é maravilhoso e na realidade não é, que tem muitas coisas que não precisam ser postadas, ou quanto eles entram na ondinha do mundo, né, e de repente está igual o mundo, né, está igual o mundo, está se vestindo igual o mundo, está falando igual o mundo, e de repente você não sabe se aquela pessoa é crente ou se não é, né, porque não dá mais atenção, o que vale é o meu interior, e aí o exterior, né, a pessoa começa a agir como a gente vê em redes sociais, cantores famosos, né, que adaptaram a modinha, né, de, por exemplo, tatuagens, né, e tatuam todo o corpo, e fica com aquele negócio de mudar a cor de cabelo, de raspar cabelo, não sei o quê. Não, isso é uma questão de gosto, né, a gente não vai entrar nisso aí, é uma questão de gosto, mas as pessoas fazem isso para aparecer. Né, e muitos cristãos estão fazendo isso para aparecer. Pessoas que estão se voltando à própria imagem, né, ou a adoração a imagens, né, ou a adoração a ídolos, que redes sociais, ele pode se transformar num ídolo. Seu celular pode ser um bezerro de ouro, que você está andando com ele dentro do bolso, né, que o bezerro de ouro pode se transformar num bezerro tecnológico, né, que em vez de você estar adorando a um Deus verdadeiro, a buscar um Deus verdadeiro, e quantas pessoas, né, que vivem, hoje em dia, irmãos, é incrível, é incrível. Nós temos essa ideia, né, de as pessoas mais velhas, né, são as pessoas sábias. Eu achava, na minha triste inocência, que essa época de tecnologia, de celular, não ia atingir os mais velhos. Eu achava que um idoso que nunca ia se adaptar a isso. Triste engano, né? A gente vê pessoas idosas que são mais viciadas em redes sociais em coisas do que um adolescente. Eu achava que nunca isso ia acontecer. De primeiro, eu lembro, eu tenho uma imagem, né? A minha avó, né? E toda vez que eu chegava lá, ela já é falecida, né? Mas hoje em dia, só fazendo uma comparação, eu lembro que eu chegava lá, ela estava lá dentro do quartinho dela, chegava, corria para tomar a bênção, chegava lá, ela ficava conversando comigo, ela gostava muito de catar piolho, né? Mesmo que não tinha piolho, eu gostava que ela fazia aqueles estalinhos na cabeça. E ela ficava fazendo aqueles estalinhos, ali eu tinha aquele momentozinho com ela e tudo, né? Achava aquele maravilhoso, né? E ela sempre penteando o cabelo. Aquela imagem de avó. Hoje em dia, um filho quando chega na casa dos avós, não tem isso não. Os filhos tentam conversar com a avó e a avó, peraí menino, estou aqui falando aqui com fulano e tal, né? E o menino perdeu aquele contato, né? Perdeu aquele contato daquele negócio da sabedoria. Parece que essa sabedoria dos mais velhos, em vez de os mais velhos estarem orientando os mais novos, aí os mais novos que ficam orientando os mais velhos a usar as redes sociais. Olha, é assim, e os mais velhos ficando encantados com isso, né? Entrando no mundo, muitas vezes sem volta, porque muitos não falam sobre isso, ou têm medo de falar sobre isso, acham que isso é besteira, acham que isso não acontece, mas isso essas imagens, essas redes sociais, têm tirado, irmãos, têm tirado, muitas e muitas vezes, a nossa vida devocional,
a nossa vida devocional, a nossa vida de leitura da Bíblia. Eu sei que ainda existe pessoas, não vamos generalizar. Eu sei que existe pessoas que dão prioridade, sim, à leitura da palavra de Deus, a ler um bom livro e depois usar pouco rede social. Eu sei que existe, eu sei que pessoas que estão lutando ainda contra essas coisas, mas na maioria não. Né? E a gente tem que ter cuidado. Por quê? Porque isso isso tem consequências tremendas dentro do nosso lar e dentro da igreja. Isso traz esfriamento espiritual, isso traz falta de conhecimento da palavra de Deus dentro do nosso lar e dentro da igreja, porque a gente passa 1 a 2 horas vendo coisas que coisas que nos traz alegria, mas que não nos traz crescimento. Por exemplo, você ri, né, com algumas coisas que tem em redes sociais, você escuta músicas que tem em redes sociais, mas isso traz um aprofundamento da palavra de Deus. E os nossos filhos, né? O quanto de besteira que os nossos filhos são alimentados durante o dia com o celular. E a palavra de Deus, nós temos incentivado aos nossos filhos e a nós mesmos, porque se os nossos filhos, a gente diz assim, menino, vai ler a Bíblia, porque você não está lendo a Bíblia, porque você não está falando, mas os nossos filhos veem a gente o dia inteiro, né, lavando louça com o celular na frente, almoçando com o celular. Então, como é que os nossos filhos vai ter um interesse ou vai ter uma vontade de buscar a palavra de Deus se eu não busco? Então, nós não podemos colocar responsabilidade para os nossos filhos, nem para para o nosso cônjuge, nem para ninguém, não. Sou eu. Vamos olhar para dentro de nós mesmos. O que é que eu estou fazendo? Né? O que é qual é o meu dia a dia? Né? Então, qual o meu exemplo para minha esposa, para os meus filhos? Eu falo sobre isso, mas eu pratico isso. Então, não posso exigir, porque vai ficar palavras falsas. Eu tenho falado sobre o amor de Deus, eu tenho pregado sobre o que Deus é, sobre o que Deus faz. Eu tenho compartilhado dentro do meu lar, eu tenho compartilhado no meu emprego isso, ou eu tenho feito a mesma coisa que o mundo faz? Quirã? Uhum. É. Uhum. Exato. É, isso.
Uhum. Querendo fazer o seguinte, guarda aí, eu vou voltar a oportunidade para você, porque vieram me comunicar aqui, ó, já falando sobre redes sociais, que tem pessoas assistindo em casa, e eu tinha até esquecido que tinha gente assistindo em casa. Aí não estão escutando o que você está falando, tá bom? Então a gente vai fazer o seguinte, guarda isso aí, né? Quando a gente encerrar, aí a gente vai passar essa parte de questionar sobre a lição e de perguntas, tá bom? Porque eu tinha esquecido disso, que tem irmãos assistindo, tá bom? Então olha aí, como eu falei, tem uma importância também nas redes sociais, né? Tá aí, ó, estamos usando redes sociais, né? E tem pessoas assistindo em casa, tá certo? E aprendendo junto conosco, né? Então, não vamos levar para dois extremos, tá bom? Não vamos levar para dois extremos, como eu falei. O celular é importante? Né? Nós, às vezes, no nosso emprego, na comunicação, não é emergência, né? Você sofre um acidente, sei lá, está no meio do nada, consegue ligar para alguém. É importante, sim. Existe o lado bom da tecnologia, existe o lado bom dessa evolução, né? E nós devemos compreender isso, e nós devemos aceitar isso e usar para coisas boas. Mas também existe o lado ruim, né, disso tudo. Se vocês forem voltar, vamos voltar aqui para o texto, né, como a gente leu esse texto fala, quando o povo para de adorar um Deus que fala ao coração, um Deus que você escuta a voz dele, e passa a desejar e adorar imagens de escultura, né? Então existe um desvio, né, aí da adoração a Deus, que é pecado, que é onde também eu queria chegar com vocês, né? Lá no 32, continuando aí no 7, quando Deus vai falar a Moisés, né, ele diz, então disse o Senhor a Moisés, vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. Interessante, não sei se vocês perceberam, durante essa leitura, Deus quando fala para Moisés, Deus diz, o teu povo que fez, porque Deus via que Moisés amava aquele povo que estava conduzindo, é um líder nato, né? Se você quer aprender sobre liderança, né, veja aqui Moisés, né? Moisés ele intercede pelo povo, mas também Moisés também não alisa quando o povo está errado, ele vai lá e ele cumpre o que Deus manda, né? Por exemplo, né, quem quer adorar o bezerro, né, divide aqui, vamos aqui, quem vai adorar o Deus verdadeiro, quem vai adorar a falsos deuses, agora vá e mata eles, né? Então matava, destruía, para quê? A gente vê muitas vezes o castigo como algo ruim, parece que é impregnado na nossa sociedade que castigar, né, ou punir é algo ruim. Durante toda a palavra de Deus a gente vê que a punição é algo maravilhoso, né, que serve, né, para o crescimento, né? Claro que a gente não vai falar sobre a questão de punição de matar, por exemplo, o filho está desobedecendo, vai lá matar para dar, não, Deus fazia isso com o povo, que o povo era dele, né, que a gente via aí, que fulminava o povo. Quando Jackson falou, né, o povo reclamando do maná, murmurando do maná, Deus mata o povo de tanto comer carne. É interessante isso, né? Morre de digestão mesmo, de comer tanto que morre. Então Deus castiga o povo para dar exemplo. Para que é que serve o castigo, irmãos? Para que é que serve a correção? Me diga aí, para que é que serve? Quais os benefícios? Para corrigir, para proteger, né? Então Deus castigava o povo para proteger, para que o povo assim, para que o povo não se desviasse e não se perdesse, né? Não existe, né, o crescimento espiritual, não existe um crescimento espiritual sem a correção. Então a correção certiva, né, a correção coerente, a correção bíblica, ela serve para o crescimento. Quem nunca foi corrigido aqui, né? Na sua infância, eu já fui corrigido muitas vezes, né? Já fui corrigido, já teimei contra uma correção,
né, de sofrer porque fui corrigido, e lá na frente eu percebi que aquela correção estava certa. Então a correção, ela serve para o nosso crescimento. A sociedade diz que corrigir é errado, né? Não, vocês têm que aprender, você tem que fazer tudo aquilo que der vontade. Como é que vai existir um crescimento? Quem aqui nunca corrigiu seus filhos? Quem tem filho? Quem nunca corrigiu? E por que você corrigiu? Porque você ama, né? Porque você quer tirar aquilo que está de errado, que pode ser qualquer coisa, pode ser um pensamento, pode ser uma atitude. Você vai corrigir para mostrar, ó, vocês estão errados. Aqui o povo foi corrigido, né? Porque Moisés já dizia, vocês estão errados. Tem um Deus maravilhoso, Deus dono de tudo, de todos, em quem que vocês foram escolhidos por isso. E como é que vocês vão adorar um bezerro? Aí Deus diz, né? O teu povo. E eu acho interessante que lá na frente, aí Moisés diz tipo assim, não o meu povo não, o teu povo, Senhor. Né? Moisés diz, ó, é o teu povo. Né? Eu acho interessante esse diálogo, né? Ele é muito espontâneo com Deus, né? Moisés tem um diálogo muito aberto com Deus, e é isso que a gente não vê hoje em dia, né? Esse diálogo ele até chegava a argumentar com Deus, né? Só que sempre saía perdendo, né? Ele não tinha como ganhar ali no combate com Deus, né? Mas o entendimento, né, de Moisés, né? Aquela correção de Deus, e Deus corrigindo a ele na administração do povo. Diz, olha Moisés, tudo bem, né? Não vou, é tipo assim, ó, tá certo, você está pedindo pelo povo, não vou corrigir o povo de agora não, mas lá na frente ele vai ser castigado por isso que ele fez. Né? E o que era que Deus estava já mostrando a Moisés, né? Que lá na frente todo o povo foi castigado. Por quê? Porque ninguém entrou na terra prometida. Os filhos deles que entraram. Então existiu uma consequência. É isso, irmãos, que o texto fala aí, que a lição fala. Existe uma consequência quando nós deixamos de adorar um Deus verdadeiro e vamos para redes sociais adorar deuses falsos. Assim como aconteceu lá, acontece hoje em dia. E quando ele diz aqui, ó, no 8, e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou. Né? Então, muitas e muitas vezes, né, Deus tem escolhido o de melhor para nós, e nós sabemos o que é melhor para nós. O que é o melhor para nós no nosso dia a dia, enquanto nós, por exemplo, vir para a casa do Senhor dia de domingo é um dia mais maravilhoso do mundo, é o que eu acho. Né? Eu fico quando chega na segunda, eu fico, meu Deus, tão bom o domingo, como passou rápido, né? Porque mas o que nós fazemos da segunda ao sábado, nesse intervalo? O que nós fazemos da segunda ao sábado? Nós meditamos, nós falamos sobre a palavra de Deus, nós comentamos com os nossos filhos, nós fazemos isso. Ou nós, irmãos, mídias sociais, redes sociais, podem lhe desviar do caminho do Senhor, como tem feito com muitas e muitas pessoas. Começa pelo esfriamento espiritual, e começa o esfriamento dentro do seu próprio lar, começa a falta de comunicação, como a gente falou aqui, que é tão importante, que o texto fala sobre a questão da comunicação, que as palavras são mais importantes do que as imagens, né? Então, nós precisamos, como cristãos, nós precisamos resgatar isso dentro do nosso lar, nós precisamos resgatar isso na nossa vida, nós precisamos meditar mais na palavra de Deus, nós precisamos mais orar, nós precisamos ler a palavra de Deus todos os dias, nós precisamos comentar mais a palavra de Deus todos os dias, nós precisamos mais de cultos domésticos, nós precisamos mais de cultos individuais, é isso que nós precisamos. Nós não precisamos passar o dia em redes sociais, nós não precisamos estar olhando internet, nós só precisamos olhar isso de uma maneira profissional. Faça isso de uma maneira profissional, ou de uma maneira de pesquisa. Quando nós começarmos a fazer isso, nós vamos ter mais um crescimento espiritual. Não adianta, é um reflexo. A gente vê isso nas pessoas hoje em dia, a gente vê isso dentro das igrejas, a gente vê essa falta muitas vezes de comunhão, a gente vê essa falta de preocupação com o outro.
Um irmão coloca, né, que estava doente, e às vezes coloca nas redes sociais e tudo, e a gente nem pergunta como é que o irmão, a gente tem até preguiça de escrever, a gente prefere pegar um texto, copiar e colar lá. Quando a gente se encontra com o irmão, a gente não vai até o irmão e pergunta: irmão, você está melhor? Né? Como foi a sua cirurgia? Foi tudo bem? Nós estamos se tornando pessoas preguiçosas de conversar. Uma coisa que a palavra de Deus nos chama para falar. Abra sua boca, fale sobre o amor de Deus. Fale para o amor de Deus dentro do seu lar, para os seus filhos, para o seu vizinho, no seu emprego. Fale. Não deixe que o celular roube a sua fala, não. Argumente, debata, vá de encontro com coisas erradas que você escuta. Muitas vezes você vê na palavra de Deus, né, que a pessoa está falando mal, não é nem dos cristãos, porque nós vamos passar e durante toda a história da igreja, as pessoas perseguiram os cristãos, mataram os cristãos, falaram mal difamaram, isso aí vai ter. Agora o que nós não podemos é deixar que seja pregado uma falsa doutrina, ou que pessoas estejam falando daquele mal, daquele Deus todo-poderoso e verdadeiro que nós servimos, e o quanto nós sabemos a verdade e deixamos as pessoas pregar mentira do nosso lado. Ah, porque meu amigo vai ficar com raiva, porque o meu patrão vai ficar com raiva. Não, ele vai falando alguma coisa de errado, fala da Bíblia para ele. Sabe o que é que acontece, irmãos? Que hoje em dia, antigamente a gente já falava que a Bíblia era um dos livros mais vendidos do mundo e um dos menos lidos. Hoje em dia está pior. Hoje em dia, com esse crescimento de redes sociais, está pior. Aí é que as pessoas estão com mais preguiças de ler a Bíblia, porque as pessoas têm trocado a palavra de Deus, né, ali, quando Moisés foi trazer os 10 mandamentos, né, ali para o povo, né, a palavra de Deus, né, de escutar, de ser pregada, de ser falada, por imagens. Imagens que nós fazemos de nós mesmos, ou fazemos dos outros, ou imagem que muitas vezes os nossos olhos se enchem e acham bonito, né, e ficamos presos com isso. E ele diz, lá no 9, né, tendo visto isso pelo povo, dizendo mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Querendo que falava muito isso, né? Que quando os filhos crescem, né? Fica de dura cerviz, né? Endurece o pescoço. O que é povo de dura cerviz? Né? Aquele povo que você morre de ensinar, mas fica teimando ali. Né? Não, é assim, é desse jeito. E nós, como presbíteros, como líderes de igreja, nós não podemos parar de falar sobre esses riscos e perigos de redes sociais. Mas muitos e muitos ficam com dura cerviz também. Ah, isso é besteira, porque Marquinhos está ficando velho. Isso é da época de Marquinhos, né? Isso não serve, não é desse jeito não. Fica teimando nisso e o esfriamento mais e mais aumentando. Existem pessoas, irmãos, que chegam a se desviar. Vocês concordam comigo que o vício, né, por redes sociais pode gerar um esfriamento e pode gerar até você se desviar do caminho do Senhor? Com certeza, irmão, pode acontecer de você esfriar espiritualmente. Por quê? Porque você vai ter acesso a muitas coisas erradas ali. Muitas coisas erradas. Né? Então nós devemos ter cuidado sobre isso. Pensar mais sobre isso, sobre o que nós estamos vendo, sobre o que nós estamos acessando. Se você está vendo, se eu ver na minha vida que isso, olha, essa lição impactou minha vida e realmente eu estou do jeito que está falando aí. Então eu vou diminuir, eu vou trabalhar sobre isso na minha vida, né? Eu vou diminuir, passar tanto tempo em redes sociais e buscar mais com a palavra de Deus. Em você deixar isso aí também, irmãos, não é algo que vai deixar você fora da cultura, não. Porque só o que tem, né, é informações hoje em dia. Eu lembro que na minha época não existia nem biblioteca pública, né, aqui em Mossoró. E eu, na minha adolescência, né, não sei se vocês passaram por isso, mas eu passei uma época que eu tinha uma sede tão grande de ler, né, eu era doido para ler, e eu não tinha acesso a livros, valia redes sociais, né?
Aí eu lembro, né, que inauguraram a biblioteca pública. Todo dia eu estava ali, né, e olhava os livros, e eu tinha aquela sede por leitura. Hoje em dia, se você for, não tem ninguém lá, viu? E os que tem é sentado lá com o celular na mão. Né? Por quê? Porque o acesso hoje foi crescendo e hoje em dia tem mais facilidade para isso. Né? E as pessoas preferem, um dia desse eu estava conversando com uma pessoa, né, um adolescente, eu tenho um trabalho para fazer de um livro, mas eu tenho tanta preguiça de ler esse livro, vou já pesquisar aqui a resenha do livro na internet para me poder fazer a prova. Aí os alunos vão lá, pegam só a resenha, né, lê e faz a prova, porque a pessoa tem preguiça de ler o livro. Né? Então nós estamos numa cultura preguiçosa, né, que não gosta de ler, que não gosta de falar, né, que gosta só de pegar tudo prontinho, e a internet entrega tudo assim, ó, pratinho assim. Né? Aí vai pesquisar, se você não tem, quem é professor aqui sabe, minha esposa é professora, quando vai pesquisar um trabalho e tudo, se você não for comparar com a internet, às vezes você vai ver que tem lá, copiou, colou. Né? Porque as pessoas têm preguiça de buscar, né? Tem preguiça de aprender, né? de ler, porque isso vai demorar, né? vai tirar ora, se eu tenho um negócio que eu vou gastar 15 minutos, para que eu vou gastar um dia lendo um livro? Né? Então as pessoas vão para a facilidade. Nem sempre o mais fácil é o mais correto, irmãos. Nem sempre o que está ali facinho é a maneira correta de você degustar. Né? Então vamos buscar a leitura da palavra de Deus, né? Vamos buscar falar mais uns com os outros, conversar, né? Não vamos entrar nessa ondinha de excluir, de ter a palavra de Deus como referência e muitas vezes não falar isso, né? Deixar os outros falar, né, o que eles sempre pensam, né? E trocar muitas vezes, né, a palavra de Deus, né, que transforma gerações. Não é porque nós estamos no mundo da tecnologia, a palavra de Deus também transforma a tecnologia. É Deus que deu o entendimento para ter todo esse crescimento. Foi Deus que deu esse conhecimento para o homem inventar computador. Né? Eu lembro, né, quando a gente ia pesquisar, né, o computador era uma sala gigante, não era? Não sei se os irmãos lembram, né? O uso do computador era tanto botão e tanta coisa, aí depois foi modernizando, né? E começou a chegar os computadores de bancada, né? Eu lembro, né, que na minha época, quem tinha um computador de bancada era rico, né? Porque daí ia todo mundo para lá para pesquisar. Aí a gente foi vendo a evolução, a gente está passando por isso. Como eu falei, não podemos ir aos extremos. Existem coisas boas? Existe, que você pode ter um conhecimento e você pode ter um crescimento, mas infelizmente as pessoas não buscam isso. Né? Às vezes a gente briga com os nossos filhos, né? Olha, se você quiser aprender inglês, você aprende só na internet. Se você quiser aprender espanhol, tem aulas de espanhol lá. Se você quiser aprender a tocar violão, tem lá. Se você quiser aprender a tocar, tem lá. Mas olha se os nossos filhos, se as pessoas procuram isso. As pessoas procuram entretenimento, né, de estar rindo, né, com besterol, né, porque o que cresce em internet hoje é besterol, né? Você faz uma dancinha todo amarmotado lá, todo feio lá, bota lá num negócio lá que chama TikTok, sei lá o que é, todo mundo curte, né? Todo mundo está fazendo uma dancinha besta, ridícula. Né? A gente não pode achar isso bonitinho, irmãos. Né? Aí coloca lá umas dancinhas de lado, umas dancinhas que aí todo mundo está fazendo, os nossos filhos estão fazendo, ridículo. E é o que cresce. Mas cadê que estão aprendendo inglês, espanhol, as coisas da escola que estão lendo? Cadê que está aprendendo sobre a palavra de Deus, sobre como era, né? Que é bem interessante você pegar o mapa, né, e ver como era o povo antigo, onde se localizava, como é hoje. Cadê que as pessoas estão buscando isso? As pessoas não buscam isso. Existe uma tendência pela podridão, e a internet está cheia de carniça. E muitos estão comendo carniça em internet, em vez de estar buscando sabedoria. Existe também sabedorias lá, mas as pessoas, como estão transparecendo, as pessoas vomitam aquilo que eles são.
E as pessoas buscam aquilo que eles desejam, o que está no coração deles. E nós não podemos achar isso bonitinho e dizer que é tudo normal. Nós precisamos pregar isso, nós precisamos mostrar aos irmãos que existem erros e que existem problemas e dificuldades em redes sociais que nós precisamos buscar utilizar de maneira correta, ensinar a igreja e alertar a igreja para isso. E que nós não possamos trocar a Bíblia, a palavra de Deus, momentos de leitura com a palavra de Deus, por momentos em redes sociais. A não ser que você esteja lendo a Bíblia no celular, né? E isso vai de cada um, irmãos. Eu não posso mudar isso em você, não. Nós estamos falando de uma lição. Eu não posso administrar isso. Interessante que nem sua esposa, nem seu esposo que convive ali com você pode mudar isso em você. Porque se você tiver a dura serviço, você vai continuar teimando nisso. Mas o Espírito Santo de Deus, aquele que nos resgatou, ele pode transformar isso no nosso coração. Ele pode mudar isso no nosso coração. Ele pode nos mostrar o erro que está por trás disso. E abrir os nossos olhos. É essa a nossa oração, é essa a oração do conselho pela igreja. Que os nossos filhos, né, e que nós, né, os homens, as mulheres, continuem íntegros com a palavra de Deus. Né, porque pode existir, irmãos, assim como existiu, né, esse castigo. Lembra que eu falei da correção? A correção vem para o bem. E nós, né, podemos, né, quantos e quantos homens, né, quantos e quantos casais se separaram por causa de redes sociais. Eu lembro de uma época, irmãos, quando eu trabalhava no comércio, né, eu tinha um cliente, gente boa, né, um casal cristão, gente boa. E ele numa semana foi lá, né, e comprou os móveis, né, da casa e tudo, né, e na outra semana, né, ele veio sozinho, né, e ali a gente faz aquela amizade, né, eu era vendedor e a gente fazia aquela amizade. Na outra semana, ele veio sozinho para comprar uma cama de solteiro, uma coisa, porque estava indo para um apartamento. Aí eu disse, cadê a esposa? Ele disse, eu me separei. Isso, uma semana depois, né, e eu tinha essa intimidade, né, de conversar com ele. Eu disse, mas que pena, né, e conversando com ele. Aí disse, rapaz, eu dei um vacilo tão grande, Marcos. Eu fiz uma coisa muito errada e minha esposa descobriu, né, e eu não quis perguntar e deixei ele falar, né. Aí ele disse, eu estava conversando com uma mulher na internet, em redes sociais, né, e estava no computador. Minha esposa estava na casa da mãe, né, e eu fui para o banho. Quando eu fui no banho, minha esposa chegou e viu minha conversa com a mulher. Então, ele estava traindo já a esposa dele, né, por redes sociais. Né, então, a mulher descobriu, né, e com isso veio a separação. Então, existe o lado errado, irmãos. A gente tem que ver o que é que nós estamos fazendo com redes sociais. Existe uma aproximação muito grande por redes sociais, né? E destruir um lar, né? Destruir um lar, pelo mau uso, né? Pelo mau uso, como eu falei, não vamos para os extremos, mas existe o lado podre, e está cheio de podridão em redes sociais, e nós não devemos entrar nessa. Que Deus nos abençoe e nos guarde, em nome do Senhor Jesus. Eu vou passar, tá ok, irmãos, para aquela parte onde a gente voltar para Queiran, que eu interrompi a fala dele, né, onde a gente vai falar o que lhe chamou mais atenção na lição, né, aqui no... desculpe, Jailson, obrigado, né, Jailson aí está me orientando aí hoje, né, que tem pessoas, e quero agradecer as pessoas que estão também nos assistindo, tá bom? Que Deus abençoe, né, que quem está enfermo, que não pode vir para a igreja, o Senhor possa estar abençoando, possa ficar bom e possa vir para a igreja. Nós vamos orar, né, o pessoal de casa que está assistindo aí também, toda vida eu esqueço, e eu acho até bom, gente, porque eu ainda não sou adapto a essa questão de filmagem, tá bom? Mas estou me acostumando, né, mas que o Senhor abençoe a quem está em casa, e nós vamos orar, tá bom? Vamos orar, né, pelos irmãos também que estão em casa, vendo essa lição. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer
por mais um dia, te agradecer por essa lição, ó Pai, muito obrigado, pois tem falado ao meu coração, e assim como falou ao meu coração, ó Pai, que tenha falado ao coração de cada irmão que está aqui, que está também nos assistindo, ó Pai. Abençoe, Senhor, que nós não possamos ir para extremos, porque extremos não é bom, nós possamos aprender, Senhor, a manusear, Senhor, a conviver com a tecnologia, mas lembrando, Senhor, que também nós não somos desse mundo e não somos obrigados, Senhor, a ir com o curso desse mundo. Nós temos a Tua palavra nítida, maravilhosa, grandiosa em nossas mãos. Que nós possamos, Senhor, ter mais tempo com a nossa leitura, com a nossa meditação diária com Tua palavra, com as nossas conversas sobre as Tuas maravilhas, sobre as histórias maravilhosas que tem na Bíblia, que nos traz um aprendizado, assim como essa história ali de Moisés, da saída do Egito, que essa história possa ser dita e repetida no nosso lar, nas nossas vidas, e que coisas, muitas vezes, que a gente não tem percebido nas histórias, a gente venha perceber e comentar, e passar para os nossos filhos, para os nossos cônjuges, e para a igreja. Nos abençoa, Senhor, nos ajuda, Pai, a viver, Senhor, nesse mundo mau, a viver mais perto de... Nos corrija, Senhor, nos corrija, porque sabemos que a correção é para o bem, é para o crescimento espiritual. Nós queremos, Senhor, a Tua correção, nós queremos ser corrigidos, nós queremos ser disciplinados por Ti, ó Pai. Pois nós compreendemos, ó Pai, que essa disciplina, que essa correção é para o nosso bem e é demonstrado o Teu amor para conosco através da disciplina, Senhor. E nós nos sentimos amados, Senhor, por sermos disciplinados por Ti. Ó Deus, nos ajuda, Senhor. Nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, nós vamos voltar aqui, nós vamos ter também uma homenagem